boa noite para você que acompanha a Rede Vida de Televisão. Nós começamos mais um programa Frente a Frente, direto dos estúdios da Rede Vida em São Paulo. Hoje nós temos o prazer de receber o professor, jornalista e membro da Academia Paulista de Letras, Eugênio Butti. Professor, seja bem-vindo ao nosso Frente a Frente, viu? Muito obrigado pelo convite, Hugo. Uma alegria estar aqui com a Rede Vida. É uma honra para nós contar com a sua presença aqui no programa e uma honra também contar com a presença do jornalista e assessor de imprensa da Arquidiocese de São Paulo, Fernando Geronasso. Obrigado, viu, Fernando, por participar do programa. Muito obrigado, agradeço o convite. Olá, professor. Agradeço você também que nos acompanha e pode rever essa e outras entrevistas no nosso YouTube, o youtube.com/Rede Vida Informação. E essa entrevista vai ser reexibida no Rede Vida Mais, sábado às 17h30 e no domingo às 21h15. Professor, nós vamos falar sobre comunicação, que é uma seara que o senhor entende muitíssimo bem. Eu creio que nós não teremos tempo para falar de tudo, mas eu quero abordar inicialmente uma questão que é a evolução da comunicação, dos meios de comunicação. Algo que a gente está muito acostumado é rádio e televisão, que por muitos anos dominou a casa do brasileiro. E a evolução desses veículos foi lento. Agora nós temos a internet e ela caminha a passos muito rápidos da evolução. E os meios de se comunicar com aplicativos e formas distintas é muito acelerado. A minha dúvida é a seguinte: essa aceleração faz com que a credibilidade da informação seja perdida? Eu acredito que não, mas ao mesmo tempo fica uma sensação de que sim. Por que eu acredito que não? Sempre que surgiu uma nova técnica ou uma nova forma social de reportar ideias, acelerar o fluxo das informações, relatos, alguém levantou que aquilo poderia ter um prejuízo para a razão, para o conhecimento, para o entendimento das coisas e, portanto, da credibilidade do que era falado. Eu gosto de lembrar uma passagem do Sócrates, o grande filósofo grego, a quem se atribui a consolidação da filosofia ou a fundação da filosofia. Num livro de Platão, Fedro, há uma passagem em que Sócrates comenta um presente que uma divindade egípcia teria dado para a humanidade. E esse presente era a escrita. Ia ser possível escrever. E Sócrates comenta a escrita com certa resistência. Ele achava que a escrita acarretaria dois problemas. O primeiro era que aquele que recebesse as ideias não poderia conversar com o autor, para questionar o autor, para saber o que o autor queria dizer. E o autor também não ia poder conversar com aquele que era seu leitor. A elaboração do conhecimento passaria a ser mediada por um texto escrito e não seria mais elaborada ou feita ou produzida pela conversa entre pessoas inteligentes, ao vivo, presentes. Isso era um problema. O segundo problema era o problema da memória. Sócrates acreditava que a escrita, se muito difundida, iria desestimular a memória e estimular uma outra coisa no lugar da memória. Talvez uma recordação afetiva, outras coisas, e não a memória pensante. Veja que já naquela hora, a presença da técnica é discutida. E isso atrapalharia a elaboração das ideias. Algumas pessoas acham que Sócrates era contra a escrita. Muita gente pensa assim, eu não acho que fosse essa perspectiva com que ele falava, embora não se conheça até hoje um texto escrito por Sócrates. Os discípulos dele escreveram, ele não. De toda forma, eu queria lembrar essa discussão porque ela ilumina essa nossa conversa aqui sobre o que acontece com o aparecimento de novas técnicas.
elas vão tirar a credibilidade da comunicação. Quando o jornal impresso surgiu, isso se apresentou. No final do século XIX, as pessoas dos Estados Unidos falavam em yellow journalism, que era o que a gente traduziu por imprensa marrom, imprensa de má qualidade. O rádio trouxe essa discussão, o cinema, a televisão. Quanta gente falava que a televisão iria deseducar a sociedade, deseducar as crianças. Talvez na nossa audiência agora alguém se lembre de pais ou de professores que vetavam a televisão como sendo um malefício. E hoje a internet. Claro que ao longo de toda essa história, o tempo veio se acelerando. Hoje as coisas são muito mais velozes do que eram antes. Hoje, ao longo de 1 ou 2 dias, podem acontecer eventos que antes levariam 2 meses para amadurecer, para acontecer e para se desfazer. E isso vai continuar se acelerando, vai continuar cada vez mais rápido. Daí que vem a sensação de que não dá para acreditar em mais nada, a sensação de que tudo é efêmero, a sensação de que o tempo nos escorre pelos dedos, mas isso é uma sensação, não é assim. Ainda é possível fazer ciência, ainda é possível ter conversas verdadeiras, ainda é possível cultivar os valores do espírito, com mediação de tecnologias digitais, ou, como se diz, para usar o palavrão aqui, presencialmente. Ainda é possível, mas teremos que saber lidar com isso. Talvez essa provocação que o Sócrates fazia era com base na discussão, na interpretação daquilo que era escrito, né? Ele tinha medo das diversas mentes interpretarem cada qual um texto de uma forma distinta. Eu acho que talvez possa ser essa uma das discussões dele. Ele diz isso, não com essas palavras, mas no Fedro a gente lê um raciocínio que nos leva a isso, sem dúvida. Isso sim. Quer dizer, um texto escrito sobre um suporte físico iria para longe e iria gerar leituras que às vezes não tem nada a ver com o que o autor realmente disse. E talvez Sócrates, se estiver nos ouvindo, e se estiver me ouvindo, vai dizer, olha aí um exemplo, esse sujeito falando que eu disse isso, eu nunca quis dizer isso. Mas isso era um dos efeitos que ele comentava, sem dúvida. Imagina ele assistindo este movimento de comunicação do mundo atual, né, Fernando? Professor, o senhor mencionou, ao falar da evolução da comunicação, o jornalismo. E nunca o jornalismo se fez tão importante como nos tempos atuais. Mas, ao mesmo tempo, nunca ele foi tão desvalorizado ou desprestigiado, ou, muitas vezes, algumas práticas que são chamadas de jornalismo, mas não, de fato não são. Como é que o senhor vê o jornalismo, como definir o jornalismo hoje e como prever o futuro do jornalismo, justamente nessa perspectiva da comunicação? Fernando, te agradeço muito a pergunta, é a grande questão. O jornalismo, nós não podemos entendê-lo como um estilo. Muitas vezes as pessoas entendem que jornalismo é isso. É um formato de conteúdo escrito, ou por som, ou por imagem, áudio e vídeo, como se diz, que dá uma impressão de compromisso com o que aconteceu de fato, o que aconteceu de verdade. O jornalismo não é esse estilo. Isso pode se verificar, às vezes, como aspecto, como aparência do jornalismo. Mas o jornalismo tem raiz na instituição da imprensa. E a instituição da imprensa é algo muito mais indispensável. É algo que, se faltar, não poderia haver democracia, não poderia haver a ideia de república,
não poderiam existir as sociedades livres. Quando a humanidade, na sua história, começa a pensar num regime que não seja aquele do absolutismo, ou mesmo as monarquias mais esclarecidas, a humanidade começa a elaborar um conceito que é: o poder emana do povo, é exercido em nome do povo, representando a vontade da maioria do povo, e com a democracia, essa representação da maioria do povo se vê obrigada a respeitar e a preservar, a defender os direitos das minorias e das pessoas individualmente consideradas. Portanto, a democracia é a expressão da vontade da maioria, respeitados todos os direitos de pessoas e das minorias. Isso isso compõe uma ideia do que vem a ser democracia. Ora, para isso poder existir, nós precisamos que o público tenha informação, que o público tenha conhecimento, que o público pense com autonomia, que cada cidadão seja senhor do seu próprio pensamento. E nós só conseguimos isso se a fonte do saber e se o serviço de levar informação e debate para a sociedade for independente do poder. Porque eu lembro um outro ponto crucial que define o jornalismo. A liberdade de imprensa, o exercício pleno do jornalismo, inclui crítica contra quem governa. Liberdade de imprensa é liberdade de criticar publicamente aqueles que exercem o poder. Isso é inseparável da ideia de democracia. Inseparável. Portanto, qualquer fraqueza ou qualquer crise do jornalismo sempre traz consigo uma crise da própria democracia. E é o que nós estamos vendo hoje nos nossos dias. Há um enfraquecimento das instituições de imprensa, um enfraquecimento que é ligado a uma série de ataques que são dirigidos à instituição da imprensa. E isso enfraquece a própria democracia, porque isso compromete os mecanismos da democracia. Essa é a discussão que a gente tem quando pensa no futuro do jornalismo. Qual será o futuro do jornalismo? Eu posso dizer, por mais que a gente não conheça o que vem pela frente, eu posso dizer, o futuro do jornalismo está relacionado ao futuro da democracia. E o futuro da democracia está relacionado ao futuro do jornalismo. Qualquer polo desses dois que perder sustentação, levará à perda de sustentação do segundo. Se a democracia se enfraquecer, a imprensa perde vitalidade. Se a imprensa se enfraquecer, a democracia perderá a vitalidade. E é esse o grande problema da comunicação que nós temos enfrentado agora. Muito bem. Professor, eu queria saber, o senhor falou sobre jornalismo, o senhor é acadêmico, convive com os jovens ou com figuras que se encaminham para esse campo do jornalismo, e a minha dúvida é a seguinte: ao longo dos anos como professor, mudou o perfil daqueles que buscam a profissão de jornalismo, ou apenas se mudou o perfil dos alunos no geral? Né? O senhor conversa com professores das mais variadas matérias. Eu queria saber como é que é a percepção de vocês. Há um interesse verídico dos jovens pela profissão que eles se buscam, ou a coisa hoje em dia está meio fraca, vamos dizer assim? Eu sinto que as novas gerações chegam com novas necessidades, novas curiosidades. Uma coisa que me chama muita atenção, as novas gerações têm um relacionamento diferente com os meios de informação.
um relacionamento, muitas vezes, mais acelerado, mais rápido, nesse sentido, mais variado, mais múltiplo, mas, ao mesmo tempo, uma consciência de tempo muito forte, uma noção do momento histórico muito forte. De forma que eu vejo uma transformação, mas não um desinteresse, eu vejo uma transformação e não uma perda de qualidade. Convivendo com os alunos que entram na universidade, a gente tem uma injeção muito vibrante de esperança, de confiança que o futuro pode ser melhor. Em que sentido? O futuro pode corrigir os erros que as nossas gerações cometeram. Voltamos com o programa Frente a Frente, direto dos estúdios da Rede Vida em São Paulo, conversando com o professor Eugênio Butti. Nós estamos falando sobre comunicação aqui. Ele já deu uma aula no primeiro bloco e a gente continua nesse segundo, professor. E eu quero entrar num tema que sempre entra em pauta com relação a redes sociais, que é regulamentar essas ferramentas que são ainda sem lei, né? Uma terra sem lei. Eventualmente, esse tema vem à baila e eu queria saber do senhor. O senhor falou numa resposta anterior que a imprensa ela tem um papel fundamental nas democracias. Notoriamente, as redes sociais também têm um papel fundamental no jogo político dos próximos anos. A gente viu nos últimos anos que isso aconteceu muito fortemente e daqui para frente só tende a aumentar. Nesse quesito, como se fazer, se houver uma regulamentação, como fazer isso de modo que não pareça um regime de restrições? Olha, a regulação nunca é uma opressão ou uma limitação da liberdade de expressão. Essa ideia que é falsa só prosperou por causa de uma prática reiterada de torções, de sofismas, de enganos, às vezes propositalmente construído, outras vezes não. Mas em todos os lugares que a gente olha e entende como sendo lugares democráticos, em todos os países, nas regiões em que existe respeito à deliberação da sociedade, respeito às minorias, respeito aos direitos das pessoas individualmente consideradas, respeito aos direitos humanos, todos esses lugares, o mercado é regulado. Toda prática de mercado é regulada. Seja mercado de remédio, de produtos alimentícios, o mercado de distribuição de água, de energia elétrica, tudo é regulado. Não existe nenhum tipo de relação comercial habitual que não tenha um tipo de regulação. No Brasil, mesmo o jogo do bicho, para citar um exemplo quase que folclórico, quase anedótico, inocente na sua ilegalidade, na sua ilicitude, o jogo do bicho tem um código não escrito de respeitar a palavra empenhada. E ele tem regras informais, mas tem regras. Agora, eu estou citando o jogo do bicho como uma exceção, porque todo o mercado é regulado. E aí não é regulado apenas pelos costumes, não é regulado apenas pelo respeito à palavra dada, é regulado por diplomas legais, por leis, por portarias, por decretos, por agências reguladoras, em toda parte. O mercado de comunicação também é regulado. Sim. Eu estou falando dos Estados Unidos, eu estou falando do Reino Unido, da Alemanha, da França, do Canadá, do Japão.
das principais sociedades e sociedades avançadas. E nesses lugares não existe a censura. O que existe é uma proteção do direito à informação, proteção dos direitos autorais, proteção da liberdade de expressão, e a chance de censura aí é muito pequena. Por alguma fatalidade das distorções que aconteceram, acabamos pensando que se eu for regular um mercado, eu vou censurar. Ora, o que está por trás dessa convicção? Uma ideia falsa de que onde não há lei, onde não há direito, onde não há Estado, há liberdade. Portanto, a natureza é o estágio máximo da liberdade. Portanto, os bichos são livres e os seres humanos são seres encarcerados, seres amordaçados. Nós perdemos de vista a perspectiva de que a própria ideia de liberdade é uma ideia civilizada. Ela só é pautada, ela só passa a existir no curso da civilização. Nós perdemos de vista a ideia de que a liberdade, para existir, ela precisa estar assegurada também na lei. A lei garante liberdade, a lei não tira liberdade. E a regulação dos meios de comunicação protegem o direito à informação e baixam a chance de haver censura. Essa compreensão é fundamental porque, sem ela, nós não vamos entender porque que há mais de 90 anos, nos Estados Unidos, existe a Federação, a FCC, a Federação Nacional das Comunicações, que é um organismo de regulação dos meios de comunicação. Nos anos 30, ela é fundada em 1934, isso regulava principalmente as cadeias de jornais, as emissoras de rádio, e depois passa a regular a televisão, as redes de televisão, que são um advento posterior, sempre regulando para impedir que houvesse formação de monopólio, formação de oligopólio, e com isso pudesse haver uma manipulação da informação da sociedade. Isso não trouxe censura, isso evitou a censura. Não podia haver, como não pode até hoje, concentração de propriedade num mesmo grupo, controlando vários meios de comunicação e tal. Aí começam a surgir dados novos, realidades novas, que terão que ser reguladas. A internet é uma dessas realidades novas, coisas que não estavam antes previstas nas normas legais que estavam em vigor. Portanto, são necessárias novas formas de regulação, que vão trazer censura, ao contrário, vão trazer mais liberdade, vão trazer mais democracia. Sem regulação, uma terra sem lei, como que você disse aí, o que pode acontecer é que uma organização com muito poder, com muito dinheiro, com muita tecnologia, pode, isto sim, promover um desequilíbrio entre as ideias que ela defende e as ideias contra as quais ela se opõe. E isso, se não houver regulação, pode favorecer uma censura oculta, pode favorecer manipulação da opinião pública e, enfim. Agora, a experiência democrática ensina, com todas as letras, que o debate público sobre as formas de regulação ajuda, que uma regulação transparente, que possa ela mesma ser fiscalizada, ajuda, que o equilíbrio entre as diversas forças, a diversidade de vozes, ajuda. Tudo isso são lições antigas, não são de agora. Nós não vamos jogá-las fora. Teremos que regular as novas realidades, as formações tecnológicas novas que não existiam antes, teremos que regulá-las com toda essa sabedoria que a gente vem acumulando ao longo do tempo. Regulação não é censura. A ausência de regulação, sim,
favorece a censura. Um dado interessante, antes de passar para o Fernando, que é o fato de que nós, como veículos de televisão, a Rede Vida e todas as outras, os veículos de rádio, eles têm uma responsabilidade legal muito alta, muito alta. Qualquer coisa que for veiculado que ferir a regra, nós seremos fiscalizados e haverá as responsabilidades. E o que não acontece nas redes sociais, não é? É livre, você pode propagar coisas das mais variadas denominações e que pode ferir até o código legal e não a pessoa passa ilesa, digamos assim, né? Hoje em dia, não com tanta facilidade, mas assim, ainda com muita mais facilidade do que num veículo tradicional, né? Isso. Se a gente for discutir a regulação e as formas de regulação, nós teremos que entrar em casos específicos, Sim. figuras próprias para cada situação, e aí a conversa ficaria cheia de detalhes inescapáveis, temos que cuidar deles. Mas o que eu estou tentando destacar aqui é o fundamento. Perfeito. E esse fundamento é a clareza necessária que temos que ter que um conjunto de regras democráticas não favorecem a censura, elas inibem a censura. Isso é o fundamental. Sim, na internet, hoje nós podemos ter práticas de crime que não aconteceriam na vida real, é verdade. Várias pessoas vêm observando isso e elas dizem que a internet não pode ser um mundo sem lei, ela tem que ser um mundo onde a lei tenha vigência, exatamente como no mundo em que as pessoas de carne e osso andam pela rua e conversam entre si. Tudo bem. Agora, isso não quer dizer que a internet seja um ambiente livre. Isso pode querer dizer que a internet seja um ambiente selvagem. Selvageria não é sinônimo de liberdade. É só para isso que eu estou tentando chamar a atenção. Muito bom. Fernando. E ainda nesse contexto, fala-se muito na democratização da informação que a cultura digital, que as redes trouxeram. Mas quando o senhor escreve, por exemplo, sobre a superindústria do imaginário, o senhor chama atenção para as big techs e para o petróleo do nosso século, né? que são os dados. Então, é possível falar que o ambiente da rede hoje, nesse contexto que nós vivemos, ele é de fato democrático? Todas as pessoas têm a liberdade que acreditam ter para se comunicar, para interagir, para informar? É possível dizer isso? Não, eu acho que não é. Eu acho que, pelo menos até onde eu consigo ver, até onde eu pude me informar, conhecendo alguma coisa das pesquisas nesse universo, eu tenho a impressão de que muitas vezes as pessoas estão envolvidas numa espécie de miragem, muitas vezes uma miragem coletiva, acreditando que aquilo é uma catedral da liberdade, quando o que está em curso é a veiculação de relatos ou de discursos ofensivos que, no limite, pretendem acabar com a liberdade dos demais. Para isso, eu também gostaria de chamar a atenção. Veja que o que eu estou falando aqui hoje, muitas vezes vai ou procura ir à raiz das ideias e procura se distanciar um pouco da condição empírica ou das condições de cada episódio, de cada situação concreta, o fundamento das ideias. A ilusão, a miragem de que eu tenho liberdade para acabar com a liberdade do outro é muito perigosa. Isso não é liberdade. Dizer que eu tenho liberdade para fazer propaganda
de uma doutrina que prega a morte de pessoas porque elas abraçam uma determinada religião, isso não é liberdade. E a história da humanidade, principalmente a história do século XX, nos deu todas as lições sobre isso. Aí uma pessoa pergunta assim, mas como isso não é liberdade? Eu preciso ser livre para dizer tudo o que eu penso. Sim, você será livre para dizer tudo o que você pensa, mas você não terá o direito de usar meios poderosos de propaganda, de disseminação de mensagens para acabar com a liberdade dos outros. Você pode dizer uma coisa que é a sua opinião, mas você não pode fazer propaganda massiva de algo que vai destruir a liberdade dos outros. As coisas são diferentes. Veja só, aqui, numa rede de TV, eu posso dizer que eu sou a favor da descriminalização das drogas. Vou ser mais específico. Eu posso dizer que eu sou a favor da descriminalização da maconha. Eu tenho liberdade de dizer isso. E isso é parte da democracia. Mas eu não posso sair fazendo propaganda de uma determinada marca de cigarro de maconha que eu vou querer que as pessoas consumam. Uma coisa é discutir as ideias, outra é fazer propaganda de uma substância ilegal. Isso eu não posso fazer. A democracia me assegura o direito de discutir se é correto ou não a legalidade ou a ilegalidade, a criminalização ou a descriminalização de substâncias estupefacientes. Mas a democracia não me assegura o direito de fazer propaganda de substâncias ilícitas. Isso não é liberdade de expressão. Isso é o direito de propaganda que tem que ter limites. Eu posso dizer tudo o que eu penso? Eu posso dizer tudo o que eu penso. Eu posso fazer publicidade ou campanhas de propaganda para promover o ódio entre as pessoas, para defender que sejam assassinadas pessoas por causa de uma escolha religiosa? Isso eu não posso fazer. Na democracia alemã, todas as pessoas são livres para dizer o que pensam, mas eu não posso fazer na Alemanha a propaganda do nazismo. Porque a democracia alemã só foi possível depois de vencido o nazismo. O nazismo é incompatível com a natureza da democracia alemã. Eu posso criar um partido escravagista no Brasil? Seria lícito, seria decente, seria ético, seria humano que uma pessoa, em nome da liberdade de expressão, começasse a fazer propaganda de um partido escravagista que defende relações escravizadas de trabalho? Ora, isso é incompatível com a dignidade humana. Podemos discutir a eficiência da escravidão ou não, podemos discutir tudo isso, mas eu posso fazer essa propaganda? Ora, isso é incompatível com respeito à dignidade humana. Então, isso eu não posso fazer. Eu tenho muito essa preocupação que a gente precisa ter presente com os fundamentos das ideias. Haver um regime de proteção à liberdade de todos não contraria a liberdade de ninguém. É muito comum a gente dizer assim, a minha liberdade termina onde começa a liberdade do outro. Tudo bem, até aí. Mas é preciso dizer mais do que isso. A minha liberdade começa onde começa a liberdade do outro. O que quer dizer isso? Que eu só sou livre quando todos são livres. Ninguém é livre sozinho. A liberdade exige que nós convivamos como iguais uns com os outros. Portanto, para que eu seja livre, todos os demais têm que ser livres. A liberdade de um termina onde começa a do outro, num plano, tudo bem. Mas, acima desse plano, a liberdade de um começa onde todos os outros são igualmente livres. E é isso que nós estamos esquecendo. Nós estamos descuidando disso. O que vai resultar, se esquecermos de fato disso, é o império
de algumas pessoas e algumas organizações muito poderosas oprimindo todas as demais. Isso é totalitarismo. Isso nós já vivemos no século XX e nós não deveríamos nos arriscar a viver de novo. Muito bem. Professor, voltamos com o último bloco do programa Frente a Frente, conversando com o professor Eugênio Butti. E no bloco anterior, o senhor deu uma resposta relacionada a essa questão das Big Techs, explicando para nós o porquê uma regulamentação, regularizar esses veículos, é fundamental para que tenhamos liberdade. Mas aí eu pergunto para o senhor o seguinte: como é que a gente vai fazer, transmitir isso para mais de 220 milhões de pessoas, falando de Brasil, exemplificar para elas, traduzir para elas de modo didático, e até vou propor aqui um pensamento. Se fôssemos criar aqui um comercial, não é? De 30 segundos, 1 minuto, para fazer uma campanha nacional, para explicar, olha, regulando a gente continua tendo liberdade, né? A gente vai criar um ambiente que proporcione que eu tenha a minha opinião, o Fernando a dele, o senhor a do senhor. De modo claro, porque muitas vezes o debate fica trancado no quesito acadêmico, se limita a esse diálogo aqui nosso, que muitas vezes, no campo da população geral, fica distante, talvez. Eu queria tentar traduzir isso para começar aqui. A nossa ideia é começar. Vamos começar a levar para quem está em casa essa ideia da necessidade, da clareza, do porquê regular é fundamental para que nós possamos continuar com as redes sociais e com a comunicação da internet. Hugo, eu te diria que nós temos muitas maneiras de fazer isso, de explicar de forma simples. Uma das maneiras, por exemplo, seria convidar qualquer pessoa a imaginar o que seria se ninguém fiscalizasse o remédio que ela compra na farmácia. Dizer para ela, as pessoas são livres para fabricar qualquer remédio. Quando você for comprar o remédio na farmácia, se vai te fazer mal ou vai te fazer bem, o problema é seu. E se fizer bem para você, você vai aprendendo. Se fizer mal, você também vai aprendendo. Se você vê que o seu vizinho morreu porque tomou um determinado remédio, você vai aprender e não precisa... Como seria o mundo se o mercado de remédio não tivesse fiscalização, não tivesse lei, não tivesse regulação? Como as pessoas se sentiriam seguras? Outra maneira de explicar: como seria se você fosse ao supermercado e pudesse comprar comida estragada? E aí, você vai lá, compra uma comida estragada e vai dar aquilo como alimento para sua família, as pessoas vão adoecer, você vai reclamar com alguma autoridade, ela vai te dizer, mas o problema é seu, você que comprou a comida estragada. Você deveria ter verificado isso antes. Então, como seria? A pessoa teria que ter um laboratório particular dela para testar a comida? Teria que pagar um laboratório particular? Como seria a vida se nas escolas pudesse haver, aspas, liberdade, porque isso não é liberdade, de um professor ou um conjunto de professores ou um conjunto de escolas ensinassem mentiras sobre a história do Brasil. Por exemplo, dizendo que o Brasil nunca teve escravidão, ou dizendo que o Holocausto nunca aconteceu na Europa. E um pai fosse lá e matriculasse o filho na escola, e depois descobrisse que estão ensinando essas coisas. E como ele poderia fazer? Descobrisse isso 5 anos depois, 10 anos depois. Como seria uma pessoa comprar cimento para construir a casa dela, construir, e um belo dia a casa desmorona, porque o cimento não estava especificado, ou não foi fabricado com as especificações de lei, porque isso é especificação de lei. Então vamos imaginar um mundo sem regulação. Como seria um mundo em que cada um pudesse andar
na velocidade que bem entendesse, pudesse ir na mão ou na contramão, a hora que quisesse, com um carro vencido ou não, com um carro fiscalizado ou não, como seria? Como seria um mundo em que as crianças tivessem liberdade de comprar, liberdade entre aspas, um armamento na porta do colégio? E se isso pudesse ser entregue, porque é censura você não deixar uma criança comprar uma arma de fogo? Então, isso seria uma forma de explicar. E aí eu perguntaria para as pessoas, por que você acha que aquilo que você lê, ou aquilo que o seu filho lê, é menos perigoso do que aquilo que você come, que você bebe, que você veste ou que você usa? Quem te disse que a palavra, a mensagem, não é importante? Ora, nós estamos aqui numa rede que tem identidade com uma religião católica, com uma tradição cristã. Dentro dessa tradição, a palavra é tudo. O Espírito é tudo. E nós estamos dizendo que isso não precisa de cuidado, isso não precisa de atenção. Onde é que nós estamos imaginando que a gente está? Eu começaria dizendo assim, mas eu poderia dizer outras coisas, muitas outras. Muito bem. Fernando, olha, depois disso eu acho que o programa já completou-se ainda mais. Por favor. Bem, usando essa analogia da comida estragada, a gente pode dizer que a grande comida estragada que a gente consome, ou que as pessoas consomem nas redes sociais, são as fake news, são as notícias falsas, a desinformação. E a gente vê um caminho que parece que estava evoluindo, de participação, a questão da checagem de fatos, e a gente vê recentemente um recuo, né? Um recuo, por exemplo, a grande empresa de comunicação de rede social, que dá um recuo, usando o argumento novamente da liberdade. Como o senhor vê esses acontecimentos, essa realidade que nós estamos presenciando, estamos vivendo agora? Então, eu vejo, claro, com muita apreensão. Eu vejo coisas acontecendo que nos deixam, a mim e algumas outras pessoas, com imenso senso de apreensão, eu diria. Se nós pensarmos, está mais do que provado que nós vivemos um período de aquecimento global. Não se sabe dizer com total precisão o peso do comportamento das sociedades sobre esse aquecimento, mas que existe uma influência no nosso modo de viver, do nosso modo de viver, sobre a elevação das temperaturas, isso também é fora de discussão, existe. Ora, nós vamos continuar com a indiferença em relação a isso, e uma indiferença alicerçada sobre discursos abertamente mentirosos? Vamos voltar ao tempo da pandemia. Muita gente morreu, isso é amplamente documentado, porque tomou substâncias impróprias, algumas absurdas, porque não observou cuidados que poderiam ser observados, por desinformação, por não ter prestado atenção a uma coisa, ou porque não recebeu os alertas devidos na hora devida. Uma informação errada faz a diferença entre a vida e a morte. E no caso da pandemia, fez a diferença de milhares de pessoas, centenas de milhares de pessoas no Brasil. Então, existe sim a separação entre o que é mentira e o que é verdade em matéria de meios de comunicação que difundem informação ou desinformação de forma ampla para a sociedade.
Por outro lado, existem também coisas que são matéria de opinião. Sabe, eu vou defender um tipo de sociedade em que esteja protegida a livre iniciativa, a propriedade privada. Isso é uma maneira que eu tenho de ver as coisas. Eu posso ter outro tipo de enfoque sobre o progresso, eu posso ter outro tipo de valor. Eu vou defender o direito ao aborto das mulheres ou não vou defender o direito ao aborto? São correntes diferentes. Dentro da tradição cristã, nós vamos encontrar posições diferentes. Santo Agostinho dizia que a alma aparece depois de alguns meses de gestação. Não importa, importa saber que são visões diferentes e que eu posso discuti-las como opiniões, como perspectivas que cada pessoa pode ter. E isso eu vou discutir. Não é mentira nem é verdade, eu estou no terreno da opinião. São valores distintos que nós podemos ter e nós podemos discuti-los, podemos tentar convergi-los, podemos fazer com que eles coexistam. Mas se a Terra está em aquecimento ou não está, isso não é uma questão de opinião. Se a Terra é esférica, redonda ou não é, isso não é uma questão de opinião. Isso é um fato. E mentir sobre esse fato para a sociedade é muito grave. Agora, essa discussão não é simples. Quando a gente vai aí, por aí, nós vamos então chegar à seguinte discussão. Quem vai separar o que é verdade do que é mentira? Isso é um tema da mais alta complexidade. O governo vai fazer isso? Deus me livre. Eu prefiro uma pessoa dizendo que a Terra é plana a ter alguém do governo que impeça a pessoa de dizer que a Terra é plana. Mas, nós não, ao mesmo tempo, nós não podemos achar que todo mundo dizendo que a Terra é plana é o suprassumo da democracia e da liberdade, porque não é. Então, eu estou lembrando isso para dizer, a maneira de equacionar esse tipo de desafio, que é o desafio do nosso tempo, é uma maneira que vai envolver complexidades, vai envolver acertos de sintonia fina. É complicado chegar nisso, mas é o que nós teremos que enfrentar. As grandes corporações da mídia digital, elas têm seus sistemas próprios de checagem e isso vinha funcionando. Agora parece que vai parar de funcionar, mas tudo isso é parte dos desafios que nós teremos de enfrentar e teremos de vencer. Muito bem, professor, eu quero agradecer a sua presença. A gente conversou muito, mas parece que foi muito pouco. E fica aqui o convite para um retorno no nosso Frente a Frente. Obrigado, viu, pela conversa e pela participação. Hugo, eu que agradeço. Fernando, uma alegria poder dialogar com vocês. E claro que eu fico à disposição, desde que a audiência também queira, né? Então, muitas vezes, eu lembro isso. Eu estou aqui para atender ao direito à informação das pessoas, à necessidade que elas possam sentir de esclarecimento, e se eu for útil, eu estou sempre disponível. Muito obrigado. Muito obrigado. Antes de encerrar o programa, eu quero colocar um dado aqui. Há quase 10 anos, eu entrevistei o professor Eugênio no meu TCC para falar sobre o horário nobre. E hoje eu tenho o privilégio de entrevistá-lo no horário nobre, então. Muito obrigado, viu, por ter participado do meu TCC e vir aqui me prestigiar no meu programa. Alegria minha, eu que agradeço. Obrigado, Fernando, por mais um programa. Eu que agradeço pela oportunidade. Mais uma vez, obrigado, professor. E obrigado a você que mais uma vez participou do programa Frente a Frente e nos assistiu na Rede Vida. Lembrando, esse e os outros programas podem ser vistos no nosso youtube.com/Rede Vida Informação. Até segunda que vem, às 10h30 da noite.